Alô, confrades, bem-vindo ao podcast Homem Realista. Eu sou Spider Mosh. Estamos aqui com Calango do Amazonas, Fala galera, beleza? V de Vingança E aí galera, beleza? e com o Nero. Boa noite, pessoal, beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre o caso que está tendo nos Estados Unidos sobre a professora que está sendo acusada de pedofilia, abuso sexual com seus alunos da escola. V de Vingança, o que tu acha disso aí? Sobre a professora molestar os seus alunos? Bom galera, assim, eu não sei como é eu não entendo muito de direito, né? Quanto mais do direito norte-americano, né? Aqui no Brasil a gente tem a questão da menoridade, né? Tem 18 anos, e tem a questão do consenso, né? A idade de consenso, que é dos 14 anos em diante. Bom, se fosse na realidade daqui do Brasil, né? Por exemplo, quer dizer, 14 anos, quantos anos o moleque tem, né? 15? Eu acho que, assim, não teria tanto problema, né? Só que a gente não está falando sei lá, de pessoas que estão na rua ou que se conheceram pela internet, não. A gente está falando de um outro tipo de relação, que é a questão do estudante e do professor, né? Que, ao meu ver, não deve ser algo que deve se confundir. Por exemplo, se existe uma primeira relação entre aluno e professor, acredito que pelo respeito à instituição, a questão da família que confia o filho, seja garoto ou garota, né, para dentro de um colégio, né, fica uma situação muito complicada. Não é adequado. Né? Acho que acredito até eu que não seria muito adequado se fosse até maiores de idade. Né? Existe a questão dessa relação primordial entre alunos e professores. Tem outras questões, mas eu vou abordar ao longo da conversa. E aí, Calango do Amazonas, o que tu acha se esse caso fosse aqui no Brasil? Como a mídia ia reagir? Tipo, tem casos aqui, mas é abafado. O que tu acha sobre esse caso aí? Porra, senhores, acredito que se fosse no Brasil, como já existiram outros casos, seria um caso abafado também. Se você usar a internet para pesquisar sobre esses assuntos, você vai encontrar crimes partindo do sexo feminino, né, contra pessoas indefesas, contra menores de idade, né, crimes considerados passionais, que são coisas simplesmente horríveis, né, senhores? Mas que a gente consegue perceber a diferença de tratamento por parte da mídia, né? Quando um ato criminoso desse vem de um homem, cria-se toda uma, como posso dizer, a máquina publicitária e a máquina estatal criam uma atmosfera de horror na sociedade inteira. Se fosse, por acaso, se fosse um homem que tivesse feito isso, se fosse no Brasil, você veria programas de horário nobre falando sobre o assunto, você veria a Fátima Feminazi lá trazendo gente que já passou por abuso, de que como isso afetou a vida delas, de que quantos crimes são cometidos e tal, a porra toda, assim. Então, os senhores viriam uma máquina criadora de verdades aí, que iria transformar tudo isso na pior coisa, no pior crime do ano. Mas quando se trata de ações femininas, vocês veem como as pessoas abafam isso, como abafam essa situação, né? Esse é um grande problema aqui do Brasil. Lá onde aconteceram e onde acontecem também esses casos, também não é muito diferente, né? Porque o pessoal também trata como pouca coisa. Você não consegue também encontrar grande divulgação. A diferença é que as mídias, como é que posso dizer, as mídias alternativas, né, que existem em maior número lá, que tratam isso como uma situação séria. Mas as grandes mídias, né, as oficiais, né, também meio que fingem que não viram. Senhor. Então esse é o primeiro ponto aí a comentar. Praticamente passa a mão na cabeça e esquece desse assunto, e essas professoras daqui são livres de fazer a festa. Tipo assim, e aí, Nero, o que tu acha dessa situação aí que tá agora nos Estados Unidos? Desse caso dessa mulher que pegou os cafinha menins. O que eu acredito, pessoal, primeiro boa noite, vou ser bem direto e bem claro. Nós temos nossos conceitos de certo e de menos certo, ou errado, seja como o politicamente correto queira chamar. Nós sabemos que tanto o homem como a mulher cometem esse tipo de crime,
digamos, a questão do assédio, de molestar. Então, em vez de haver uma guerra de gêneros nesse sentido, talvez o ideal não fosse essa questão de defender um lado ou defender outro lado. Porque quando acontece esse tipo de crime, a nossa consciência de certo e de errado, ela já automaticamente ela aponta o abusador como mal e o abusado como vítima. Nós vemos vítimas, nós vemos criminosos. Falar sobre a questão moral do assunto, todos nós que fomos ou que somos moralistas ou identificadores de valores, nós temos como terrível a ideia do que seria se nós sofrêssemos, entende? Algum tipo de ação que viesse a ofender a nossa moral, a nossa dignidade. Porém, pessoal, nós estamos num mundo onde há um vício de uma anticultura, de uma anti-educação e de uma mídia que se preocupa em defender valores que não são os valores humanos, são os valores, os diretores dos meios de comunicação acreditam que servem aos princípios que eles defendem. Eu acredito que quando você tem o exemplo das professorinhas pegando os seus queridos aluninhos e fazendo coisas que não convém que as crianças presenciem, né? Quando você passa por esse tipo de situação de ler, de saber, você ouve a respeito disso, eu acho que a indignação chega a um ponto em que ela deixa de ser bem-vinda. Nós temos nosso moralismo e dessa vez eu vou ser objetivo e claro. Esse moralismo que nós defendemos de coitado da criança, coitado do abusado, nem que seja adolescente, imagina. Eu acho que cabe muito mais essa questão de não deixar que o choque atinja. Porque você tem de um lado alguém que supostamente sabe o que está fazendo e do outro lado um inocente, vamos chamar assim. Talvez nós devêssemos parar de ver esse tipo de questões com a inocência que nós vemos, porque essa inocência ela vem do moralismo que define certo e errado, numa sociedade que quer apoiar coisas que nós sabemos que não são certas. É como se o mundo desse um abono, abuse, erre, pegue, entende? Então, o melhor seria abafar o choque, porque nós não vamos prender essas professoras. O máximo que nós podemos fazer é petições do tipo prendam a professorinha, alguma coisa assim, entende? Ok, É o tipo de... ok, já foi já. V de Vingança, com essa liberação sexual que tá por aí, todo mundo faz o que quer, liberação feminina, pode fazer o que quiser. Com isso, com esse caso aí, o que tu acha aí, V de Vingança? Bom, né? É até uma... É até meio controverso, né? Esse tipo de situação, né? Talvez nós brasileiros encaramos até de uma maneira diferente, né? Essas duas coisas. Tipo assim, claro, eu corroboro, né, com a afirmação aí do amigo Calão, que ele diz que existe uma certa máquina publicitária atualmente, né, que está, através desses programas, dessas babacagem toda, né, cria uma atmosfera de demonização da